Existe ministério profético no dia de hoje? Ministério profético e dom de profecia são a mesma coisa? Se não são a mesma coisa, quais as diferenças entre eles? Essas e outras questões serão levantadas na aula de hoje. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IEDBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, São Paulo. Seja muito bem-vindo, estamos estudando a revista da CPAD, que traz o tema geral Dons Espirituais e Ministeriais. Estamos estudando os dons ministeriais e no dia de hoje estudaremos o dom de profeta. Enquanto eu preparava essa aula, me deparei com a seguinte indagação de alguém. Por que foi então que Jesus disse que os profetas duraram até João? E eu pergunto, baseado em alguns textos, por exemplo, Atos 15, verso 32, que diz que Judas e Silas eram profetas. Ora, se Judas e Silas eram profetas e Jesus disse que os profetas duraram até João, significa que nós estamos falando de coisas distintas. De fato, os profetas no molde do Velho Testamento, com as características e a autoridade do Velho Testamento, de fato duraram até João. João Batista foi o último deles. Mas a Bíblia vai nos dizer também em Mateus 23, 34, Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Ora, aqui fica muito claro que Jesus disse que enviaria profetas. Como é que ele poderia fazer isso se os profetas duraram até João? Estamos falando de coisa distinta. Nós não estamos falando dos profetas no molde do Antigo Testamento, mas estamos falando do ministério de profeta. E para entender o ministério de profeta, é necessário entender quem era o profeta do Velho Testamento, para que nós possamos ver as suas características e, por fim, fazer a distinção. O profeta do Velho Testamento, literalmente, era o porta-voz. Alguém chamado para falar em lugar de outrem. Eram homens escolhidos a quem Deus designava para falar em lugar dele. É como se fosse um embaixador. Um embaixador, um representante de um país, quando ele fala em nome de outro país, as suas palavras são as palavras daquele país. E era exatamente isso que o profeta era. Agora é interessante notar na Bíblia que nós temos 3 termos para designar profeta. O roê, rosê e navi. Escreve nabi, mas lê navi. A palavra roê é derivada do verbo ver. E isso dá o sentido daquilo que o profeta vê e consegue interpretar com exatidão para o futuro. Talvez o exemplo maior que nós tenhamos disso seja Daniel, quando decifra a escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim. O rosê também se refere àquilo que o profeta vê, porém aquilo que ele vê introspectivamente, como se fosse aquilo que ele vê com o Espírito. A gente pode citar o exemplo do profeta Aías, que profetiza para Jeroboão que Deus estava entregando para ele 10 tribos, e o próprio profeta Aías começa a contemplar Jeroboão até que ele se sente desconfortável. E aí o profeta Aías chora e diz assim, e o Jeroboão quer saber então por que ele está chorando, e ele diz: pelos males que você há de causar aos filhos de Israel. E o Jeroboão diz assim: quem sou eu para fazer mal ou bem? Mas o Aías estava vendo adiante. Ele estava vendo introspectivamente, ele estava vendo adiante. Ele era um visionário das coisas que ainda haveriam de acontecer. E por fim nós temos o Navi, que é o profeta propriamente dito, aquele que fala em nome de outrem. Corroborando essa ideia desses 3 elementos presentes no profeta, nós vamos perceber que o primeiro profeta na Bíblia foi Enoque. Judas vai dizer acerca desses homens, vai fazer a descrição dos homens, vai dizer acerca desses, profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Mas nós não temos conhecimento da profecia de Enoque. Mas vai apresentar também Abraão como profeta. Abimeleque, quando ele toma a Sara, a mulher de Abraão, por
por mulher, antes que ele a tocasse, Deus se revela a ele, fala, restitui a mulher para esse homem, porque ele é profeta, porque Deus tinha ferido toda a casa de Abimeleque de maneira que as mulheres não podiam gerar. E isso tem um fato muito curioso, porque Abraão vai orar para Abimeleque, para que Deus restituísse, restaurasse a saúde daquelas mulheres, e Deus então retira a mão de sobre elas de maneira que elas podem gerar. É curioso isso, porque a própria mulher de Abraão estava impedida de gerar. E ele ora para que as mulheres de Abimeleque pudessem gerar. Curioso isso, né? Mas o fato é que Deus diz assim, restitui a mulher a esse homem porque ele é profeta. E ele orará por ti e pela sua casa para que as mulheres voltem a gerar. Então, qual que foi a profecia de Abraão? Por que é que a Bíblia chama Abraão de profeta? Onde é que ele se enquadraria aqui? Qual foi a mensagem que Abraão trouxe? Ele era alguém que falava em nome de outro? Ele era um visionário? Era alguém que enxergava além? Então nós entendemos que quando nós associamos essas ideias de profeta, nós conseguimos entender que Abraão era um testemunho vivo, porque ele enxergava além aquilo que Deus estava dando para ele. Porque Deus disse, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar para onde eu vou te mostrar. Depois nós vemos novamente isso acontecendo, a profecia de Abraão, quando ele leva o seu filho para ser sacrificado, e o filho diz assim, pai, eu estou vendo aqui a lenha e o cutelo, mas o cordeiro para o holocausto, onde é que está? E Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Então nós vemos que o estilo de vida que Abraão levava fazia dele uma testemunha de Deus e fazia dele um profeta. É importante nós falarmos também acerca da questão dos profetas literários e não literários. Aqueles profetas que aparecem na Bíblia, mas não têm os seus registros, não têm os seus escritos. Como foi o caso de Elias, como foi o caso de Eliseu. Não existe o livro de Elias, não existe o livro de Eliseu, como existe o livro de Jeremias, o livro de Isaías. Porque são aqueles profetas chamados profetas não literários. No período do profetismo de Israel, um período da história de Israel, mais ou menos no século VIII a.C., que teve início no século VIII a.C., esses profetas eles tinham um ofício específico. Se temos o exemplo de Daniel, quando interpretou os sonhos de Nabucodonosor, era algo oculto, e eles tiveram o poder para revelar. Eles anunciavam juízo. Podemos citar como exemplo a doença de Acasias, quando ele manda mensageiros consultar a Baal-zebub se ele iria morrer ou viver. Deus chama o profeta e diz assim, vai encontrar-se com o mensageiro e fala para ele que mandar a mensagem para Acasias que da cama que ele subiu ele não desce, porque ele desprezou o Deus de Israel ao mandar consultar outros deuses que eles não conheceram, que seus pais não conheceram. Então isso era uma sentença, isso era um juízo. E os profetas eles estavam ligados a essa anunciação do juízo. Os profetas emitiam conselhos, também. Basta que nós vejamos a influência que teve Eliseu relacionado aos reis de Israel. Quando o rei de Israel estava para passar por determinado lugar, o rei da Síria lhe armava ciladas e Eliseu então dizia para ele não passar em tal lugar porque tinha cilada, de maneira que até o rei da Síria achou que tivesse um traidor no meio deles. A maneira como os profetas apresentavam suas profecias, elas eram em forma verbalizada, de repente assim diz o Senhor e já entregava a palavra, mas elas poderiam ser também em forma de símbolos. Em Ezequiel 12:5, por exemplo, quando Deus queria mostrar que o povo de Israel iria para o cativeiro, Deus manda Ezequiel fazer um buraco na parede e tirar a mobília pelo buraco. De maneira que a profecia veio da seguinte forma, assim como estou fazendo, assim o rei de Babilônia vai fazer com vocês. Vai invadir as paredes das vossas casas, vai derrubar as vossas paredes, vai levar tudo que vocês têm. Aquilo era um prenúncio do cativeiro. Esse ofício ele podia ser realizado também em forma de visão. Deus perguntou para Jeremias, o que é que você vê, Jeremias? Porque Jeremias tinha tido uma visão. E ele disse, eu estou vendo uma panela a ferver. E a frente dela está voltada para o norte. E aí Deus diz assim, eis que eu trago um mal sobre o reino norte. Então panela a ferver
o que poderia ser mais temeroso do que uma panela fervendo? Então aquela panela que estava fervendo era uma sentença de juízo para o Reino Norte devido aos seus pecados, devido às suas idolatrias. O ofício do profeta também estava relacionado ao conselho. Muitas vezes o profeta ele estava ligado não só ao rei, mas ligado a toda a nação. E ele dava conselhos sobre a conduta que o rei deveria tomar e que toda a nação deveria tomar. A gente vai ver que durante um certo período os profetas eles gozaram de certo status na nação. Na época de Samuel, de Gade, de Natã, eles gozavam de um certo status, de um certo temor em toda a nação. Quando Samuel, por exemplo, o profeta, foi ungir Davi como rei, porque Deus havia determinado, a Bíblia nos diz que quando ele entrou na cidade, o povo da cidade saiu trêmulo ao seu encontro e disseram: é de paz a tua vinda? Porque era muito sério o profeta vir com uma sentença para uma comunidade. Eles gozavam de um determinado respeito, um determinado temor de toda a nação. Com a divisão do reino, começou-se um período de perseguição, principalmente pelos reinos do norte, contra os profetas de Israel. E isso perdurou até o cativeiro. Mas afinal, qual a diferença entre dom de profecia e ministério profético? A impressão que nós temos é que o ministério profético ele está relacionado ao ministério do ensino da palavra. Podemos confirmar essa verdade lendo Mateus, capítulo 23, no verso 34, que diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Perceba que sábio e escriba está relacionado ao ministério do ensino. Sendo assim, podemos afirmar que o profeta também está relacionado ao ministério do ensino. Confirmando essa ideia, nós vamos encontrar na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 1, dizendo assim: e também houve entre o povo falsos profetas. Que povo? O povo do Antigo Testamento. Como entre vós haverá também falsos doutores. Perceba que Pedro faz menção a falsos profetas no Velho Testamento, e quando ele vai se referir aos dias atuais, da época de Pedro, ele vai dizer: também haverá no meio de vós falsos doutores, o que mostra que o ministério profético está relacionado ao ministério do ensino. Podemos citar ainda Atos 2:20, que nos diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ora, o fundamento dos apóstolos e dos profetas era o ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Um verso que parece confirmar essa ideia de que dom de profecia e ministério profético não se mistura, Atos 21:9 vai nos dizer que Filipe tinha 4 filhas virgens, algumas versões trazem donzelas, que profetizavam. Essas mulheres, elas estavam ligadas ao ministério do ensino, ou elas tinham o dom de profecia? Ao que tudo indica, o dom de profecia. Por que isso? Porque o contexto, a realidade que a igreja vivia naquela ocasião era a realidade de que a mulher estava ainda conquistando o seu espaço. E em 1 Coríntios capítulo 14, verso 34, Paulo vai dizer assim: não permito que a mulher ensine na igreja. Agora, no que se refere ao dom de profecia, ele diz assim: todos podereis profetizar, uns após aos outros. Ao ensino, Paulo colocou restrição. Agora, ao profetizar, não havia restrição alguma. As mulheres poderiam profetizar. Pelo que nós entendemos que essas filhas de Filipe, elas tinham o dom de profecia. Aliás, alguém pode dizer assim: mas as 4 teriam o dom de profecia? Isso é muito mais aceitável imaginar que as 4 puderam alcançar o dom de profecia, porque Paulo manda buscar e é o Senhor quem dá, do que imaginar que as 4 tenham sido chamadas, todas elas, para terem um ministério profético. O que nós temos que entender aqui?
Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo deu. Então ele deu profetas. Agora, quanto ao dom de profecia, Paulo manda buscar. Entendemos então que ao profeta é dado o ministério. Deus escolheu aquela pessoa para dar o ministério de profeta. Assim como ele escolheu uma pessoa para ser pastor, ele escolhe uma pessoa para ser profeta. Quanto ao dom de profecia, a pessoa busca e Jesus é quem dá. Mas afinal, como é que nós fazemos para distinguir o falso profeta do verdadeiro profeta? Sem dúvida nenhuma, o melhor caminho é analisando os frutos. Por que isso? Porque o cristão verdadeiro, ele desenvolve em si o fruto do Espírito. Aliás, não é ele que desenvolve. A convivência com o Espírito Santo vai desenvolver nele o fruto do Espírito. E isso é um processo. Isso é um processo longo, é um processo demorado, muitas vezes é um processo doloroso. E o falso profeta não quer passar por isso. Assim como quando nós plantamos um fruto, nós plantamos, ou melhor, assim como nós queremos colher um fruto, primeiro nós temos que plantar uma semente ou uma muda, regar, adubar, cuidar dela, assim também é com o fruto. É um processo longo e demorado. E o falso profeta não quer perder tempo com isso. Então, sem dúvida nenhuma, a melhor maneira de distinguir entre o falso profeta e o profeta verdadeiro é analisando os seus frutos. Ele tem o fruto do Espírito? Ele pode até fingir um dom, mas ninguém consegue fingir uma virtude do fruto do Espírito por uma vida inteira. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com os seus amigos, principalmente com outros professores de Escola Bíblica Dominical, de deixar também o seu like para fortalecer o canal e de ser um inscrito no canal para receber as notificações quando nós postarmos algo novo por aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.